Neemias, capítulo 6, o verso 3. Neemias 6, verso 3. Olha que frase sensacional de um homem de Deus que sabia o que estava fazendo, estava cumprindo o seu propósito, e ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Olha que frase sensacional que ele diz aqui. Estou fazendo uma grande obra. É parte de um versículo bíblico, mas essa frase é muito interessante. Vem chamar a minha e a sua atenção. Estou fazendo uma grande obra. Era um homem que sabia o que estava fazendo, sabia que era uma obra importante, tinha muito trabalho para fazer, ele tinha uma equipe para liderar, para coordenar, e ele sabia que estava cumprindo uma missão de Deus. Então o Espírito Santo me deu essa palavra hoje, para informar você que às vezes se desanima por qualquer coisa, você tem que aprender a entender o teu propósito nessa terra, a tua missão, o teu desígnio, e ser mais convicto. É certo que às vezes a gente fica, será que é para cá ou para lá? Mas quando você sabe, está entendendo, você tem que ser igual Neemias. Estou fazendo uma grande obra. Ou seja, nada tirava a atenção dele. Porque quando ele falou isso aqui, ele estava coordenando uma grande equipe. Era para reconstruir os muros de Jerusalém. Era um trabalho que durou 51 dias. Foi algo assim, foi um recorde na realidade, porque Deus estava com eles. Deus estava com Neemias. Deus estava com a sua equipe. Mas mesmo Deus estando com a equipe, Neemias recebeu alguns convites para distraí-lo. Então nós temos que se cuidar, porque o nosso adversário, o nosso inimigo espiritual, ele tem as suas estratégias para nos desgastar emocionalmente, para nos desgastar de alguma maneira e sugar você. Sabe, às vezes aquela situação que você enfrenta e você se sente, parece que foi sugado as suas energias. É, exatamente. Porque muitas vezes a gente perde tempo com quem não dá para perder mais tempo. Seja com alguma coisa aqui, uma coisa ali. E como Neemias estava a todo vapor ali na sua missão, ele recebe convite para ir em outro local, para fazer outra coisa. Mas ele enviou seus mensageiros e mandou o recado para aquele pessoal: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, aí eu quase que o versículo inteiro eu li agora. Primeiro ele manda os seus mensageiros: diga lá, estou fazendo uma grande obra. Por que eu vou parar? E ele sabia que aquele convite era justamente para distraí-lo da sua missão principal. Quando Deus dá algo para você fazer e é para você fazer, faça. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Não manda anjo fazer aquilo que você tem que fazer. Tem coisa que eu tenho que fazer e Deus não vai mover um dedo sequer para que eu faça, porque eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. E aquilo que Deus vai fazer, aquilo que só compete a Deus, pode ter certeza, meu amado e minha amada, Ele vai fazer. Mas você não pode ser enganado pelos convites da vida, pelas distrações da vida. Por que tem muita gente que está confusa? Porque ela quer ouvir todo mundo, mas não sabe o que quer da vida. Então não adianta, a Bíblia fala, é claro, a Bíblia, Salomão ensina sobre você ter vários conselheiros, mas é outro nível, né, gente? Conselheiros de nível. Não gente que não sabe o que quer da vida e vem dar palpitada no que não sabe nem da vida dele ou dela. Você está entendendo? Você ter bons conselheiros,
né, trocar ideias com pessoas mais experientes ou com outros que sabem melhor que você de algo. Isso é normal, isso é bacana, claro que faz parte. Não é? Agora, você pode pegar 10 conselhos de 10 pessoas, seja homem, mulher, seja na área que você atua, seja, se for espiritual, talvez um pastor, um líder espiritual, um conselheiro espiritual, talvez é no mundo dos negócios, você que é empresário, empreendedor, o teu negócio parece que não está legal, aí você pede conselho para uns camaradas que sabem melhor que você nesta área que você atua, trazendo para a área dos negócios, então ele pode dar bons conselhos, você tem que pegar ali, aí você tem que ver a tua realidade. Não adianta você pegar uma fórmula que deu certo para o outro e achar que vai dar certo para você, que nem sempre dá certo. Igual no ministério pastoral. Deus me deu algo, estou fazendo, mas se eu quiser copiar de alguém, se Deus não tiver naquela cópia, no Ctrl+C, Ctrl+V, não vai dar certo. Entendeu? Você tem que saber o norte, para onde você está indo. É assim que funciona a vida. Por que tem muita gente confusa, em parafuso solto, parece, da cabeça? Por quê? Primeiro, tem gente que não sabe o que é da vida. Então você tem que definir. Então esse é um tempo de definição, de posicionamento. E a gente aprende com a vida. Se Deus está me inspirando, isso aqui é inspirativo. Eu só apenas li o texto e Deus está me inspirando aqui. Porque essa palavra é para todos nós, obviamente. E quando você, e eu também já passei, a gente passa, às vezes por momentos difíceis, né, alguns atropelos na vida, todo mundo passa. Você não é o único, ou a única. Então não é porque você passa por alguns atropelos, você tem que tirar aprendizado dos erros, das falhas, você tem que aprender. E não repetir os mesmos erros, mas tirar aprendizado. É assim que é a vida. Não existe pergunta para qualquer pessoa que você vê que parece que ela está tendo assim, um sucesso naquilo que ela faz. Vai conversar com ela, vai ver quantos tombos ela levou. Porque todo mundo só vê quem está no pedestal, mas vai ver para chegar no degrau, no pódio da vitória. Vai ver. Vai vendo as curvas da vida, vai vendo, vai observando. Entendeu? Então não fica se iludindo aí com fotos de internet, que você vê pessoas postando foto, isso é bacana, é legal, achar que porque a pessoa está sorrindo ali, tá tudo mil maravilhas, às vezes o cara tá rindo, mas por dentro tá chorando. Não é assim? Você tá numa pizzaria com uns amigos, vão tirar uma selfie, todo mundo dá um sorriso, às vezes o cara não tem nem dinheiro para pagar, nem, na hora de dividir a conta ele não tem nem uns troquinhos para ajudar lá, na vaquinha que todo mundo faz, né? Mas ele tá rindo para foto, mas tá sem grana. Então, meu amado, você tem que ter essa, você tem que auto se ajudar. Porque tem pessoas que elas começam a sabotar elas mesmas. Quando alguém tenta nos sabotar, quando alguém tenta nos prejudicar e a gente não está vendo, é uma coisa. Agora, quando você próprio está sabotando a sua vida, você próprio está querendo desistir de tudo, você próprio está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não aguento mais, então começa, não, eu tenho ainda força, Deus vai me dar força, eu estou fazendo a coisa certa, Deus está comigo, eu vou dar a volta por cima. Por que você acha que você vê o pastor, nossa, o pastor está animado hoje, ontem parece que ele estava mais, hoje ele está mais, mas isso aqui é o quê? É uma postura de vida, é uma postura de vida. Às vezes acontece, conversando com a minha esposa, a pastora Eva, mulher sábia, e graças a Deus por isso, ela tem parte nessa minha motivação, obviamente, essa inspiração. Mulher sábia edifica o lar, e o lar tem marido. Quem tem marido e a mulher é sábia edifica, é assim que funciona. Então, primeiro você tem que se motivar a si próprio. Outra coisa, se você deseja uma vida abençoada, feliz, e toda vida abençoada e feliz não é livre de problemas, isso é óbvio. Isso está bem claro, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas você tem que entender que você não pode depender de fatores externos. Amados, se você andar 30 dias comigo, tipo assim, umas 3 horas por dia, andar e ver o que eu faço, você vai ver como é que é o negócio. Entendeu? Então, se você depender de ser motivado por de motivação externa, que vem de fora, vem de alguém, vem de outros, isso te ajuda parcialmente. Mas você tem que ter as suas próprias experiências. Entendeu? É assim. E não tem outro jeito. Então, Neemias, ele sabia o que estava fazendo.
Ele poderia receber o convite mais excelente do dia, mas ele tinha uma agenda. Entendeu? Às vezes você tem que aprender a dizer não. Tem muita gente que está sofrendo porque ela tem uma agenda para cumprir, mas todo pedido que as pessoas fazem, às vezes até a própria família dela, ela bloqueia a agenda dela para atender o pedido dos outros e acha que está fazendo coisa certa e está se arrebentando na vida. Por quê? Porque você tem que aprender a falar não para certas coisas. E tem um não educado. Neemias falou um não aqui, gente. Neemias falou um baita de um não. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para ir lá onde vocês estão querendo que eu vá, não. Ele falou educadamente, debaixo de uma bênção de Deus, né? Porque a Bíblia fala que ele tinha uma grande equipe, mas tinha ali uns opositores. Tem uns opositores. Os famosos aqui, o Sambalat, Tobias e Gesem. Era inimigo daquilo que Neemias, eles queriam parar a obra, eles queriam desanimar. E eu vou dar uma coisa para você, se você está em uma área de liderança, se o inimigo não consegue desanimar você, ele começa desanimando quem ajuda você. Pode notar. É o famoso efeito dominó. Entendeu? Se você é empresário e tem funcionários, claro que é um pouco diferente, você tem funcionário, ele tem um salário, aquela coisa toda, e você está motivado. Mas se o teu funcionário estiver ali desmotivado e não estiver afim do negócio, ele começa a dar prejuízo para você, você sabe disso. Não, não é? Isso contamina. Contamina. Então nós temos que entender isso. Então, primeiro, você tem que aprender a se motivar a si próprio, não dependendo de fatores externos. Os fatores externos ajudam de uma forma, mas não dá solidez. Não dá. É a mesma coisa você dizer assim, olha, amo demais ouvir a programação de Deus, é bom demais e tal. E é verdade, é claro que tem o cunho espiritual, tem o poder de Deus, né? Mas se você desligar o rádio por exemplo, e você não colocar em prática a sua vida, os princípios da palavra, você precisa fazer um balanço da tua vida, meu amado e minha amada. Você tem que rever alguns conceitos, observar, entendeu? Se posicionar. Olha só, uma frase o que Deus está nos dando aqui. Então salva aí. Estou fazendo uma grande obra. Hashtag estou fazendo uma grande obra. Então aprenda a dizer não. Aprenda a cuidar mais da sua agenda. Jesus, quando ele fica sabendo, chega para ele lá um mensageiro e avisa que Lázaro, seu amigo, estava doente, estava à morte. Jesus estava cumprindo uma missão ali. Ele não saiu correndo para atender. Tanto é que quando ele chegou, Lázaro já tinha sido sepultado. Ele perdeu o sepultamento, perdeu o funeral ali, né? Por quê? Porque ele sabia, ele ia provocar um milagre ali. Então é assim. Pode notar, com raras exceções, pode notar, quando você quer agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, nem você próprio. Pode notar. Na minha caminhada liderando, eu vejo. Mas quanto mais se agrada certas pessoas, parece que pior fica. Entendeu? Então, Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Então preste atenção. Preste atenção. Você que fica, parece que andando na agenda do outro. Sabe aquele pai, aquela mãe que quer andar na agenda dos filhos? Deixa os filhos. Deixa eles, já são crescidinhos. Já estão trabalhando na empresa A, B, C, D. Deixa eles. Eles têm que aprender com os acertos, com os erros. Corta o cordão umbilical, você também aí que fica aí só agrudado. Aí parece que tudo tem que se virar, meu. Tem que aprender. É assim que funciona. A gente aprende assim. Você está entendendo? Vá à luta, vá à batalha. Então você tem que ter convicção. Então cuidado com os convites que pode estar atrapalhando a tua missão. Quando eu estou falando missão aqui, eu não estou falando de missionário, tá? Uma missão, um chamado que você tem, um desígnio, né? Um propósito, uma tarefa da vida. Tipo assim, essa mensagem aqui serve
para todos os âmbitos, né? Tanto no lado espiritual, casamento, família, trabalho, negócio, empreendedorismo, em tudo, meu amado. Entendeu? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra de direcionamento, tanto a mim e a todos os ouvintes. Se estamos perdendo tempo com coisa que não chega a lugar nenhum e está atrapalhando a nossa missão, Pai, abra os nossos olhos, abre os olhos dessa pessoa, os olhos espirituais, e dê a todos sabedoria para cumprir a sua missão, o seu desígnio, a sua tarefa, como Neemias sabia o que estava fazendo e não se deixou ser contaminado pelos opositores, mas permaneceu até o fim e conquistou. E diz a Bíblia que na realidade foram 52 dias, não 51, mas 52 dias. Acabaram aquela obra em 52 dias. Deus, eu quero usar esse número profeticamente. Se o Senhor me deu esta palavra, é profético. De hoje, dia 27 de junho de 2023, eu declaro 52 dias a partir de hoje. Eu creio que será algo sobrenatural que já está acontecendo agora, Pai. E proteger a todos que nos ouvem. Em nome de Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre cada um que me ouve neste momento. Abençoa os apoiadores do nosso ministério, prosperando-os tremendamente. E afasta dos nossos apoiadores os Sambalate, Tobias e Gesem, para que não venha nos atrapalhar. Mas libera o teu favor sobre os fiéis. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.